Já no primeiro dia de chegada do técnico Renato Gaúcho, os bastidores do Vasco se agitam fortemente para grandes mudanças. Eu vou trazer informações para você sobre tudo que está sendo mudado no Cruz Maltino referente à chegada do treinador. Ordem para mudar. Vamos falar bastante sobre isso, prioridades nas competições. Renato Gaúcho direciona o Cruz Maltino na temporada, fala sobre movimentações e exige foco total. Vou levar você para todas as informações a respeito desses assuntos na manhã dessa quinta-feira e, é claro, você, torcedor vascaíno, que está chegando aqui no canal destinado a você, eu só peço humildemente o seu joinha. O seu joinha avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo e, claro, só você que acredita no trabalho do técnico Renato Gaúcho e crê que a virada de chave vai começar com ele, deixe o seu like ali embaixo e, claro, não se esqueça, você que não é inscrito no botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, porque nós vamos falar muito sobre Vasco e eu já quero saber a sua opinião no início desse vídeo. Você acredita que Renato Portaluppi vai fazer a virada de chave que o Vasco precisa nessa temporada? Bom, eu acredito que sim, mas eu vou passar ali nos comentários para saber a sua opinião. Corre lá. Olha só, nesse vídeo nós vamos trazer detalhes sobre mudanças drásticas no Vasco, choque de ordem e, claro, tudo sendo organizado para uma nova temporada no Cruz Maltino. E eu quero falar logo desse início na prioridade da temporada. As prioridades do Vasco mudaram radicalmente. Quem não se lembra, né, que o presidente Pedrinho, junto ao técnico Fernando Diniz, na oportunidade de falar de planejamento, eles falavam sobre Copas, priorizar as Copas, buscar as Copas, caminhos mais curtos para vitórias, para campeonatos, para conseguir vencer as taças em Copas. E, claro, a Liga, o Campeonato Brasileiro, ficando aí em segundo plano. Nós temos, né, uma prova disso, que quando o Vasco estava na semifinal da Copa do Brasil, na última rodada contra o Atlético Mineiro, simplesmente não priorizou, né, o Campeonato Brasileiro, mostrando, né, que a prioridade, não só porque estava na semifinal, mas que a prioridade era Copas, né? Até mesmo antes do técnico Fernando Diniz assumir, quando o Fábio Carille assumiu, a ideia era a mesma. Até mesmo o Vasco em si estava comemorando o retorno à Copa Sul-Americana naquela ocasião. E hoje, no Vasco, a ordem é outra. E hoje, no Vasco, as coisas mudaram. A Copa Sul-Americana já não é prioridade. É a terceira opção dentro dessa temporada. A Copa do Brasil também não é prioridade. Renato Portaluppi deu choque de ordem e disse: a prioridade é o Campeonato Brasileiro. A ideia do técnico é sim tirar o Vasco desse momento ruim no Brasileirão para abrir brechas para a priorização de outras competições, mas primeiro resolvendo o Brasileiro. O técnico Renato Portaluppi citou na última coletiva que o Vasco lutou para não cair até o último jogo no Brasileirão. Livrar o Vasco do rebaixamento nesse início de planejamento e abrir caminho para as outras competições é o que o técnico Renato Portaluppi já implementa dentro do Vasco. A ordem é a seguinte: prioridade Brasileirão, Copa do Brasil segunda prioridade, porque tem um caminho mais curto, e Sul-Americana fica em terceira opção na temporada. E existe, obviamente, premiações para o técnico caso vença essas competições. E a gente sabe que é muito difícil o Vasco nessa temporada em reconstrução, em um momento novo com o técnico Renato Gaúcho, tentar buscar o título do Campeonato Brasileiro. Então o Renato Gaúcho ele prioriza o Brasileirão para livrar o Vasco do rebaixamento de forma primária. Quem sabe sonhar com algo maior depois de atingir os 45 pontos na competição. Então é o seguinte, ordens diferentes, momentos diferentes e, claro, situações diferentes, agora com um novo treinador que vem dando choque de ordem e mudança total nos bastidores
no Vasco. Outra mudança também que vai ser conversada essa semana e definida é o novo capitão. Muita gente vem falando, né, sobre o Thiago Mendes nos últimos jogos, principalmente pela postura que ele vem sendo, né, ali dentro de campo, e também da questão espacial do Léo Jardim. Mas como assim? O Léo Jardim é um líder, o Léo Jardim é o cara, um dos mais velhos do elenco, o Léo Jardim é um cara que resolve, tem moral, tem moral com a torcida, resolve, mas dentro de campo, se a gente for imaginar o campo como se fosse um mapa, o Léo Jardim não consegue ter acessos a momentos importantes do jogo, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde o árbitro precisa ser muito pressionado, onde as jogadas ali que acontecem, vamos dizer assim, o lance do Brenner, né, lances específicos, né, umas jogadas específicas. O Brenner foi lá, perdeu o pênalti, colocou a mão na cabeça lá. Cadê o capitão para ir lá? Vamos lá, vamos continuar. Não tem como o Léo Jardim sair lá da meta, lá do gol, atravessar o campo para dar esse apoio. Então, por questões espaciais mesmo, numa organização dentro de campo, de fato, quem joga pelo meio campo ali, o volante ou o meia, tem um privilégio, né, de ser um líder diante de assuntos no campo defensivo e também no campo ofensivo. Fica fácil acesso, fica exatamente na interseção e isso pode ajudar muito dentro de campo. Faz diferença, principalmente no futebol brasileiro, que a gente sempre fala aqui, né, de interferência de árbitro, de pressionar o árbitro, que é muito comum acontecer no futebol brasileiro e é algo que nunca vai acabar, principalmente aqui no Brasil, diante de tantos erros, tantas interpretações e de tanto que os árbitros também estimulam a conversa, estimulam o contato com os jogadores. Então, para organizar de forma mais direta e mais otimizada para um time ser controlado, até mesmo ter o apoio de um capitão, porque tem árbitro que fala, só o capitão fala comigo. Aí acontece uma polêmica lá no campo ofensivo. Como que o Léo Jardim vai sair lá do gol para ir lá no campo ofensivo, reclamar com o árbitro e depois retornar às metas? Realmente não dá. É algo completamente inviável e o técnico Renato Gaúcho, que já chega fazendo mudanças, deve anunciar muito em breve o novo capitão que vai comandar ali a equipe e ser esse representante dentro de campo. Agora eu vou falar um negócio aqui. Sinceramente, o Vasco carece desse jogador. O Thiago Mendes vem se apresentando, ok, mas ainda não é um líder. Ele está tentando ser, mas não é da característica do jogador. Ele nunca foi esse líder. Ele está buscando essa liderança. Mas eu acho que o Vasco deva ir no mercado, né? Quem sabe trazer esse atleta. Bom, e falando em trazer atleta em mercado da bola, vamos falar aqui sobre o Wallace, volante do Grêmio, né? Especulado no Vasco, já teve ali uma passagem com o Renato Gaúcho, né? No Grêmio, na verdade, ele pertence hoje ao Cruzeiro, né? Vindo da Udinese. O Cruzeiro gastou cerca de 8 milhões de euros para trazer o jogador, que hoje está encostado lá no Cruzeiro, né? Impressionante. O Wallace é um bom jogador, forte fisicamente, mas não vingou, né? Apenas 30 anos de idade. O jogador tem contrato até dezembro de 2028 lá na Raposa. E claro, diante de vários jogadores que lá estão, dificilmente, né, o Wallace ganha aí uma oportunidade. O salário é alto, não é muito simples, mas o nome vem sendo especulado no Vasco e a gente vai observando, né, se realmente o Vasco tem interesse nesse nome. Estou fazendo as apurações, eu acho ainda muito precoce, porque o Renato Gaúcho nem avaliou ainda totalmente o elenco, mas a gente vai estar buscando essas informações para, quem sabe, nessa janela doméstica, né, interna no Brasil, que vai agora do dia 4, que é ontem, e depois atravessa até o dia 27 de março, né, ter um período aí interessante de 23 dias, o Vasco possa se reforçar dentro dessa janela doméstica no Brasil. Aí você vai perguntar, mas por que doméstica? Porque a janela de transferências internacionais fechou e agora só para jogadores que disputaram estaduais estarão abertos a serem transferidos nesse período que eu acabei de citar. Então, de olho no mercado, Renato Portaluppi observando, né, o choque de ordem acontecendo no Vasco. E é claro, a gente vai estar sempre buscando para vocês as informações. A impressão foi muito boa. O técnico Renato Gaúcho, primeiro dia ontem no CT Moacir Barbosa, hoje treina pela manhã também lá no CT, a semana inteira também pela manhã, finaliza a semana inteira pela manhã,
treino à tarde, folga para os jogadores, folga para a comissão técnica, e a gente sabe que o técnico Renato Gaúcho gostou do que viu, vem treinando forte com o elenco para o restante da temporada. A ideia do Renato Gaúcho é chegar lá na beira da Copa do Mundo, a situação de rebaixamento, toda essa pressão já esteja resolvida para aproveitar o momento e se, vamos dizer assim, posicionar na competição que queira buscar talvez um título, né? Enfim, você acredita? Eu acredito no técnico Renato Gaúcho. Estou muito feliz com o acerto, para mim o melhor treinador dos últimos 15 anos e claro, eu quero saber a sua opinião lá nos comentários. Deixe seu like para dar aquela moral, porque daqui a pouquinho eu estou voltando com mais informações. Lembrando, você tem live meio-dia, então grava aí, eu estou te esperando, meio-dia, a live para você acompanhar com a gente tudo em cima do lance. Um forte abraço, saudações vascaínas. Rapaziada, aqui foi apresentado o técnico Renato Gaúcho, desejar boa sorte nesse momento de virada de chave. Você acredita? Deixa aí nos comentários.